pessoal! Oi, vovó! Oi, Bia! Olá, pessoal! Vó, que história maravilhosa da semana passada! Maravilhosa! Quantos desafios para conquistar a terra prometida! A terra de Canaã, né, Bia? É mesmo. Primeiro, tinham que passar pelo Rio Jordão. E não dava para passar nadando, né, vó? Não, Bia. Como que eles iam passar nadando? Estavam cheios de criança, velhos, bagagens, animais. Não dava, né, Bia? Deus estava presente e abriu o Rio Jordão, como ele fez com o Mar Vermelho para o povo passar. Isso mesmo, Bia. Ele abriu e todos passaram. E o sacerdote foi na frente com a arca. Se lembra que a arca era a presença de Deus com eles? Lembro sim, vó. E o segundo desafio para conquistar a terra prometida, você lembra? Eles tinham que derrubar as muralhas, aqueles muros super altos. Isso mesmo, Menetinha, tinha que derrubar as muralhas de Jericó. Então, Josué e todos os exércitos fizeram tudo direitinho, como Deus tinha falado. Quando Deus está conosco, Bia, a gente pode tudo, em nome de Jesus. É mesmo, vó. Eu tinha que conquistar uma boa nota na prova essa semana. Fiz a minha parte, estudei muito e orei pedindo a Deus que estivesse comigo. Sabe, dava medo, mas na hora da prova eu fiquei calma. Isso mesmo, minha netinha, que linda! E lá também, na história, aconteceu que eles ficaram rodeando as muralhas e tocaram a trombeta e gritaram. E o que aconteceu? As muralhas caíram. Isso! Vó, que grito poderoso, né? Oh, Bia, não foi o grito, Bia. Foi a força de Deus. Deus estava ali, o poder dele é que fez as muralhas caírem. Com a obediência do povo também, né? E de Josué, que fez tudo como Deus mandou. Ficou somente a casa de Raabe, que confiou em Deus. Isso mesmo, quando Raabe colocou aquela fita vermelha na janela, ela sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e não aqueles deuses daquele povo. Então, Deus teve misericórdia de Raabe e salvou ela e sua casa, pois ela reconheceu que Jesus é o único caminho. Que ensinamento maravilhoso! Confiar em Deus em qualquer situação. Isso mesmo. Quando tiver com dificuldade para aprender alguma matéria, quando você tiver com uma prova difícil e também quando você estiver triste, não desanime, confie, fale com Deus e confie nele. Sim, vó, nosso Deus sempre nos ajuda. Verdade? Mas e agora? A gente vai ter mais história? Claro! Hoje a gente tem a tia Cíntia. Conta pra gente, tia Cíntia. Olá, crianças, tudo bom? Ao som do chofar de carneiro, nós começamos a lição de hoje e nos últimos domingos nós ouvimos sobre as maravilhas que o Senhor fez quando o povo de Israel conquistou a cidade de Jericó. Aquelas fortes muralhas caíram diante do poder de Deus. E sabe, crianças, existia um combinado de que se o povo de Israel ouvisse o Senhor e obedecesse às instruções deles, eles teriam vitórias sobre todas as batalhas, pois o Senhor estaria com eles. E naquela época, quando um povo brigava com o outro, o vencedor ele poderia ficar com os bens daqueles que perderam. E só que com Jericó foi diferente. Vocês lembram qual foi a ordem do Senhor? Vamos ver comigo.
Quanto a vocês, fiquem longe das coisas condenadas. Não cobicem nada que seja na cidade, nem tomem qualquer coisa condenada, pois se houver objetos condenados no acampamento de Israel, todos serão prejudicados. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno e devem ser guardados no tesouro dele. Essa havia sido a ordem e a instrução do Senhor. E vocês não vão acreditar. Após a vitória de Jericó, o povo de Israel violou essa aliança. Um homem chamado Acã, ele andando pelos destroços, ele viu alguns objetos e ele cobiçou, ele desejou. E quando ele olhou, ele viu prata. Ele pensou, ninguém tá olhando, eu vou pegar. E ele pegou 400 gramas de prata. E ele olhou e viu uma capa babilônica. Não tinha ninguém olhando, ele foi lá e roubou também. E no meio dos destroços ele viu uma barra de ouro de 600 gramas. Ele também aproveitou que ninguém estava olhando e pegou. E ele escondeu no acampamento embaixo da tenda dele. Só que sabe, crianças, em Provérbios 15:3 está escrito que os olhos do Senhor estão a observar a todos, os maus e os bons. Nada fica escondido do Senhor. O Senhor, ele está atento a tudo. E Deus viu que Acã podia pensar que ninguém tinha visto, mas Deus viu e Deus ficou muito decepcionado, ele ficou furioso. Ele ficou furioso porque o povo violou a aliança com ele. Enquanto isso, Josué e os líderes do povo de Israel estavam planejando o próximo ataque. E o próximo ataque seria a cidade de Ai. E essa cidade era bem menor do que Jericó. Mas Josué mandou 2 espias para que eles vissem todos os pontos fracos, todos os pontos fortes, para que eles pudessem planejar a estratégia de guerra. E sabe o que os 2 espias falaram? Olha, Josué, lá o exército deles é bem menor, então você pode mandar mais ou menos uns 3.000 homens que a gente dá conta do recado. E assim foi. Josué e os líderes mandaram 3.000 homens à cidade de Ai. E quando os israelitas foram atacar a cidade de Ai, vocês não sabem o que aconteceu. O exército de Ai botou eles para correr. E 36 homens israelitas morreram naquele dia. Quando Josué soube da notícia, a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, ele ficou prostrado no chão. Todos os líderes da tribo de Israel se jogaram no chão e eles começaram a orar e desesperados. Senhor, o que aconteceu? E eles começaram a falar com o Senhor. E o Senhor respondeu a eles: levantem-se, porque vocês estão prostrados no chão. Israel pecou contra mim. Vocês violaram a minha aliança. E enquanto vocês não tirarem o pecado que está escondido no meio do acampamento, vocês não terão vitória. Eu não darei vitórias a vocês. E Josué, quando ouvindo aquilo atentamente, ouviu as instruções de Deus. E Deus falou: Josué, reúna as 12 tribos de Israel. Purifiquem-se e apresentem-se tribo por tribo, família por família, homem por homem, até que se revele aquele que pecou contra mim.
E no dia seguinte, assim Josué fez. Reuniu todo o povo e foram se apresentando tribo por tribo. E foi separada a tribo de Judá. Depois, o clã de Zerá. Depois, a família de Zabde. E, por fim, Acã, filho de Carmi. E Josué, quando estava diante de Acã, ele falou: Acã, não esconda nada de mim. O que você fez? E Acã ali disse para ele, confessou o que ele tinha feito. Josué, eu peguei uns objetos, eles estão escondidos embaixo da minha tenda. Eu peguei uma capa, eu peguei o ouro, eu peguei a prata e escondi embaixo da minha tenda. E Acã, ele sofreu com as consequências do pecado dele. Ele sofreu as consequências das decisões dele. E a desobediência, sabe, crianças? A desobediência, o roubo e todos os pecados, eles são horríveis, eles são abomináveis para o Senhor. O Senhor não gosta dele, do pecado. E porque Deus é santo, Ele é perfeito. E é por isso que o pecado nos separa de Deus, porque ele entristece a Deus. A Bíblia fala em Romanos 6:23 que a consequência do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. O amor de Deus, ele é muito maior do que o pecado. E por causa desse amor tão grande, Deus ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para morrer numa cruz por mim e por você. Por causa de Jesus, hoje, nós podemos nos arrepender. Nós podemos confessar os nossos pecados. Vocês lembram que eu falei que nada fica escondido dos olhos do Senhor? Nem nossas atitudes e nem nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos pensamentos. E é por causa disso que Deus ele é o nosso melhor amigo, porque nós podemos ser quem nós somos de verdade, nós podemos ser sinceros, porque o Senhor ele conhece tudo, ele nos conhece de verdade. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos com sinceridade e de verdade. A Bíblia fala que Deus ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E assim é com a gente, e assim foi com o povo de Israel. Depois que o povo eliminou aquele pecado que estava escondido no meio deles, o Senhor falou: Josué, agora vocês vão lá na cidade de Ai, porque eu entreguei a cidade a vocês, vocês terão vitória. E Josué foi com todo o exército de Israel. E quando eles chegaram lá, Deus deu uma estratégia incrível e eles tiveram vitórias. E assim também nas nossas vidas, quando nós confessamos e nós tiramos o pecado da nossa vida, nós nos arrependemos e chegamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e Ele nos perdoa e Ele nos dá a vitória. Então, crianças, a lição de hoje é essa. Você pode pedir perdão ao Senhor agora mesmo, aí sentado na sua casa. Você pode fechar os seus olhos e falar: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos, o Senhor sabe tudo o que eu fiz. E aí você fala para Ele aquilo que você fez, que te entristeceu, que você sabe que entristeceu o coração de Deus. E peça com sinceridade, de verdade, peça perdão. E o Senhor Jesus,
Ele vai te perdoar, Ele vai limpar o seu coração. Aquilo que estava escondido, Ele é trazido, vai ser trazido à luz de Deus, e você será perdoado. E assim a nossa vida, nós somos pecadores, mas quando nós chegamos diante do Senhor, Ele nos perdoa, porque Ele quer estar com a gente, Ele nos ama muito. O amor dele é muito maior do que o pecado. E por causa desse amor de Deus que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que pedir perdão, que a gente tem que evitar pecar. Essa é a nossa grande luta, a nossa grande batalha. Que o Senhor abençoe a semana de vocês, abençoe a vida, a família de cada um de vocês. Um grande beijo e até a próxima! Senhor Jesus, muito obrigado. Abençoe minha família, abençoe minhas professoras da escola, abençoe minhas professoras da Igreja Betânia, abençoe minhas professoras do projeto e abençoe minha sala, que as corona não pegar nos meus amiguinhos da igreja, nem do projeto, nem da minha escola. E que nada que aconteça na igreja. E abençoe minhas professoras todas. E abençoe a minha sala. Abençoe as crianças que ficam brincando comigo na sala, no cultinho, na igreja. Em nome de Jesus, amém. Oi, crianças, eu sou a tia Jéssica e hoje eu vou falar para vocês sobre a parábola do semeador. Lá na Bíblia, ela fica em Mateus 13:13. Jesus gostava muito de usar parábolas, porque são histórias que trazem grandes ensinamentos. E ele um dia saiu de casa, foi até o Mar da Galileia e lá ele encontrou uma grande multidão. Era tanta gente que ele precisou se sentar num barco para falar. Ele sentou e todos lá de pé começaram a escutar Jesus. E Jesus começou assim: certo homem saiu a semear. Semear é plantar. E muitas sementes ficaram pelo meio do caminho. E logo vieram os passarinhos e levaram todas embora. E essas sementes não deram frutos. Outra parte das sementes caiu em terra rochosa, cheia de pedras. As sementes até tentaram nascer, só que logo veio o sol e queimaram todas, porque elas não tinham raízes, essas plantas não tinham raízes fortes para buscar água. Outra parte das sementes caiu em terra cheia de espinhos. Elas foram crescendo, crescendo, só que logo os espinhos sufocaram e elas morreram também. Mas outra parte das sementes foi plantada em terra boa, cheia de adubo, forte, e elas cresceram, cresceram, cresceram e deram muitos frutos. Deram frutos a 100, a 60, a 30 grãos. Assim, Jesus quer falar dos corações. Tem corações que não entenderam a palavra de Deus. E a palavra se perde, ela vai embora. Assim como as sementes são levadas pelos passarinhos. Já tem corações que até escutam a palavra de Deus, mas o terreno é rochoso. Ele, na verdade, escuta a palavra de Deus, mas as provações vêm, as dificuldades vêm e a palavra morre. Tem outros corações que estão tão preocupados com as coisas do dia a dia e acabam também perdendo a palavra de Deus. Até crescem, só que não dão frutos, porque elas estão preocupadas com outras coisas do dia a dia, da rotina, e elas não conseguem produzir frutos de Deus, frutos espirituais. Mas tem a terra que é forte, rochosa, assim também o coração. Tem aquele coração bom, que obedece à palavra de Deus, que escuta atentamente. E esse, quando ele escuta a palavra de Deus, ele consegue dar frutos. Ele faz coisas que agradam a Deus. Ele obedece à palavra de Deus. Então, Jesus, quando ensina a gente pela parábola do semeador, ele quer dizer pra gente que a gente precisa ter um coração forte, cheio de adubo, cheio de fé, de esperança, que Cristo é o nosso Salvador.
É isso. Vamos cantar agora? Posso ser um missionáriozinho E falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja. Envia-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em